E eu desejo que você receba muito, amém? Amém? Coloque a mão no seu coração, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós submetemos totalmente o nosso coração a Ti e a Tua palavra. Eu quero dizer, Senhor Jesus, a Ti aqui, que, Senhor, nada, absolutamente nada, vai desviar o nosso entendimento da Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra, ela é a luz para os nossos caminhos, ela é a lâmpada, Senhor, para os nossos pés, ela é o que nos dirige, ela é o que nos corrige, que nos exorta, que nos ensina, ela é a palavra que nos protege, ela é a palavra que nos prospera, e é através dela, Senhor Jesus, que nossa mente, nosso coração, nossa alma, nosso espírito se voltam para Ti, nesse dia tão especial. Eu te peço, Pai, por cada irmão, por cada família, por cada pai aqui, Senhor Jesus, por cada mãe, Senhor, cada filho dessa casa, as pessoas que estão pela primeira vez, eu peço a Ti, pelas pessoas que nos assistem, que todos, sem exceção, Senhor, hoje, recebam muito da parte do Seu Espírito, através da Sua palavra, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Gente, uma vida mais que abençoada, uma vida mais que abençoada, é o que eu quero para mim, é o que eu quero para cada pessoa, é o que esse mundo precisa, por quê, queridos? Porque os dias não são fáceis, nós não estamos vivendo dias para amadores, tem aquela expressão, né? O Brasil não é para amador. Olha, na verdade, o mundo hoje não está para amador, nós estamos vivendo uma crise global. Nós estamos vivendo dias de muitas guerras, dias de guerras culturais, guerras ideológicas, mas a gente está vivendo dias também de muito sofrimento na área financeira. Nós estamos vivendo dias, olha só, um momento altíssimo de inflação, endividamento, nós estamos sendo sufocados por tantos tributos, tantas coisas impostas, necessidades. Gente, isso não é aqui no Brasil. Às vezes as pessoas olham, a gasolina está muito preço alto, a batata aumentou demais. As pessoas começam a falar assim, as coisas, sabe, vai fazer um sacolão, uma feira, vai fazer um supermercado, ela acha que é só aqui no Brasil que está assim. Gente, isso está acontecendo no mundo inteiro. O mundo inteiro está sofrendo por escassez de recursos, escassez de dinheiro, por escassez de tantas coisas, e tanto sofrimento, e em meio a isso, a gente ainda sofre por tanta ganância. Como tem gente gananciosa nesse mundo? Como tem gente que quer ser dono de tudo? Nós vimos aqui, há alguns dias atrás, uma mensagem tão poderosa do pastor Lucas Gonzalez, e ele disse que o que ele mais colocou ali o coração diante de Deus, não foi para fazer um trabalho maravilhoso, né, quando ele foi eleito, não para fazer um trabalho maravilhoso, de projetos, etc. A primeira oração dele, ele disse, foi, eu não quero me corromper, Senhor, me ajude a não me dobrar diante das oportunidades de me corromper, de ser uma pessoa gananciosa, de colocar Deus em segundo plano e as coisas, e o dinheiro e outras coisas, as oportunidades em primeiro lugar. Então, gente, isso está acontecendo com o mundo, sabe, as pessoas passando por muita tribulação na área financeira, mas nós sabemos, sobretudo, que a igreja, o reino de Deus, não é um reino de escassez, não é um reino de necessidade, o reino de Deus é um reino de generosidade, é um reino de generosidade, é um reino de fartura. Sabe por quê, queridos? Porque no céu não tem escassez, no céu não tem corrupção, no céu não tem miséria, no céu tem prosperidade, no céu tem fartura, no céu, essa coisa que a gente fica correndo atrás dela aqui, que chama ouro, né? Tem alguns que tem uma correntinha de ouro, vai lá no cinza, não, vou tirar minha correntinha, porque aqui tem ladrão, coloca no bolso, né? Assim, tem um relógio bonito, não, vou guardar ele aqui. Então, a gente fica correndo atrás aqui, correndo atrás dessas coisas, valorizando demais, gente. A Bíblia diz, o apóstolo João, ele, na visão dele, ele entendeu que a rua do céu é de quê? O que é a rua do céu, gente? Vocês lembram disso? De ouro. Meu Deus, a gente está pisando
Ó, desculpa, até vou usar um termo aqui, assim, é delicado, vou usar uma visão, assim, de uma forma bem delicada. O cachorrinho está defecando no chão, não é isso? Não é? Cocôzinho, cachorro faz. Lá no céu a rua é de ouro, meu irmão. Esse lugar que a gente está pisando aqui, sujeira, agora está na moda, né? Deixa o sapato fora de casa, não é isso? Está na moda agora. Esses dias eu entrei no prédio lá, onde eu moro, e tinha um apartamento lá que devia ter assim, uns 10 a 12 pares de sapato na porta. Eu pensei, gente, tem gente mais nesse apartamento? Como é que eles fazem? Não cabe isso tudo aí dentro, não. Eu conheço o tamanho desse apartamento. Oh, gente, mas é tanto sapato na porta da casa. Mas as ruas do céu são de ouro. Então o reino de Deus, ele é um reino de fartura. Vocês lembram da igreja primitiva? O que acontece com a igreja primitiva? A igreja primitiva, a Bíblia diz que eles supriam as necessidades. A pessoa tinha um pouquinho mais, ela tinha um lote, tinha um terreno, via um irmão passando dificuldade, ela ia lá e vendia, colocava aos pés dos apóstolos, os apóstolos falavam, não, vamos levantar aqui os necessitados, ia lá e supria, ninguém passava necessidade. Essa é a cultura do reino de Deus, amém? Essa é a cultura que opera, que governa as nossas vidas, é uma cultura de bênção, de fartura. Olha, mas com tantos desafios, como eu venho falando com vocês, comecei falando isso, que vem acontecendo em toda a terra, né? Que vem acontecendo aqui perto de nós. Belo Horizonte, esses dias, houve uma notícia que eu fiquei aterrorizado, fiquei preocupado, falei, Jesus, só sua misericórdia. É uma notícia numa rádio de Belo Horizonte, dizendo que 90%, naquele instante, né, naquele momento, 90% das famílias de Belo Horizonte estavam endividadas. 90% das famílias de Belo Horizonte estavam endividadas, e quando eu ouvi aquela notícia, eu falei, Senhor, eu não aceito isso em Belo Horizonte, e eu não aceito isso principalmente na igreja de Cristo. Eu não aceito isso porque a igreja de Cristo, nós estamos debaixo da bênção do nosso Deus, nós somos debaixo da bênção do Altíssimo. Então, gente, nós precisamos nos ajustar nesse tempo, para que a gente não caia sob essa cultura de ganância, de escassez, para que a gente não seja refém dela. Nós precisamos ajustar a nossa vida, ajustar a nossa mentalidade, ajustar o nosso coração. Nós precisamos colocar a nossa vida integralmente na presença de Deus. Sabe, nunca houve um momento tão importante, talvez, na história da humanidade, para a gente ensinar a igreja sobre finanças, ensinar a igreja sobre os princípios bíblicos que estão relacionados ao dinheiro, que estão relacionados, sabe, à generosidade, que estão relacionados à prosperidade, que estão ligados a uma vida mais que abençoada. Talvez nunca houve um tempo tão oportuno. E a palavra de Deus, eu queria iniciar, esse sendo o primeiro versículo, Oséias capítulo 4, versículo 6. Olha só o que diz. Nós vamos ler só ali aquela primeira frasezinha, olha. Está dizendo, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, algumas versões dizem assim, o meu povo está perecendo porque lhe falta revelação, porque falta entendimento. Sabe, meu povo está morrendo, meu povo está sofrendo, meu povo está padecendo, meu povo está assim, sofrendo dores, está triste, está sendo derrotado, porque falta conhecimento daquilo que eu tenho para eles, das minhas palavras, conhecimento da minha natureza, conhecimento dos meus planos. A palavra está dizendo, falta conhecimento, falta revelação. Meu povo passa por tribulações, por dores. Gente, como a igreja é importante nesse tempo. Por quê? Porque a igreja, lá em Mateus 28, a Bíblia diz que Deus, né, quando Jesus fala assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí ele diz, portanto, vão e façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer os meus mandamentos. Olha, então vejam, a palavra está dizendo que a igreja, ela tem uma missão,
que é ensinar o povo a guardar, a obedecer os mandamentos, os ensinos do Senhor. Os ensinos do Senhor. Então, poxa, e por que isso é tão importante, né? Eu digo até assim que a igreja não pode falhar de forma alguma nessa missão. Eu, você, né, principalmente as pessoas que lideram, né, principalmente as pessoas que são ali orientadores, que são mentores, mas na verdade todos nós, porque sobre nós está a autoridade para abençoar a terra. Então todos nós não podemos falhar nessa missão. Nós não podemos, porque as pessoas, quando elas vêm a Jesus, elas vêm com uma bagagem que foi doutrinada por um mundo caído. Elas vêm com uma bagagem que foi doutrinada, foi estabelecida, sabe, por um mundo destruído, um mundo que o próprio Cristo, ele diz, esse mundo jaz no maligno, ou seja, esse mundo está no maligno, esse mundo está dominado pelo maligno, o próprio Cristo que falou isso. Então, queridos, as pessoas, elas foram discipuladas por décadas, 20, 30, talvez 40 anos, a pessoa vem para Jesus, e o que ela traz? O que foi administrando a mentalidade dela até ali? O que foi discipulando, mentoreando essa pessoa até ali? Foram conceitos, doutrinas, valores de um mundo caído, de um mundo fracassado. Então, nós não podemos falhar nessa missão de ensinar as pessoas a guardar os mandamentos, ensinar as pessoas, de liberar as pessoas aquilo que Deus preparou para a vida delas. Olha, as pessoas vêm com um conceito de relacionamentos muito equivocado. Relacionamento de família, como tratar um filho, como tratar um casamento, é isso? Como eu trato a minha esposa, como eu trato meu marido, elas vêm com uma mentalidade muito errada desse mundo. As pessoas vêm, gente, com um conceito sexual, assim, deturpado, uma mentalidade sexual deturpada, muitas vezes, com um coração assim, sabe, às vezes a pessoa já passou até por adultério, sabe, já foi traída, enfim, é tanto problema, é tanta confusão, que foi, sabe, amassando, que foi destruindo, que foi, sabe, sendo ministrado na vida dessa pessoa ao longo dos anos, e ela vem para Jesus, e ela precisa da revelação, olha, a área profissional, às vezes a pessoa vem com aquela mentalidade de atalhos, o empresário vem com a mentalidade de atalhos, a vida inteira ele praticou atalhos na empresa dele, e agora ele chega a Jesus, ele precisa da revelação do Pai, porque aquilo que ele estava praticando estava destruindo a vida dele, estava destruindo as finanças dele, a empresa dele não estava prosperando, sabe, as pessoas vêm com vícios, as pessoas vêm com casamentos destruídos, as pessoas, gente, elas vêm sem a bênção do Senhor, e muitas vezes até dentro da igreja, até dentro do reino de Deus, às vezes a pessoa não consegue provar da bênção da fartura, porque falta conhecimento, porque falta entendimento, porque falta revelação, sabe, gente, como é triste, ver por exemplo, uma pessoa que não teve pai, ou que teve um pai, né, assim, dentro do lar, quando eu digo não teve pai, que não foi criada, né, com o seu pai, ou às vezes até foi criado, mas foi uma criação distante. Como é difícil, por exemplo, essa pessoa enxergar Deus como um pai amoroso. Como é difícil. Às vezes a gente tem que orar, tem que ajudar, a pessoa até precisa até de um pouco de cura no coração. Por quê? Porque ela tem uma visão limitada sobre Deus, porque esse mundo, muitas vezes falou com ela que o pai tinha abandonado, que o pai dela não prestava, e ela foi gerando aquele conceito, foi muita briga, muita confusão, e ela não conseguia ver o amor paternal do nosso Deus, mas quando ela chega na presença de Deus, ela é abençoada, sabe, e gente, todas essas áreas, né? Quando uma pessoa chega na presença de Deus, a gente vê ali uma dor, uma ferida, o que a gente quer fazer? A gente quer ajudar essa pessoa, a gente quer abraçar essa pessoa, quer cuidar dela, mas eu quero dizer para você uma coisa, da mesma forma que essas áreas foram discipuladas pelo mundo caído, sabe também, que a pessoa aprendeu um conceito muito equivocado, sobre como lidar com dinheiro, muitas vezes ela também precisa dessa reciclagem, na área administrativa, porque muitas vezes ela gasta mal, muitas vezes ela compra mal, muitas vezes ela ganha um salário ruim,
porque falta revelação. Ela não cresce na empresa dela porque falta revelação. Ela não avança financeiramente porque falta revelação. E, gente, nós sabemos, pastor Mateus, se eu não me engano, semana passada ele disse isso, a segunda maior causa de divórcio, de destruição de lares, é o dinheiro. Estatística comprovada. Faltou dinheiro para pagar o aluguel, pagar as contas. Começa o problema. A falta de transparência, a mentira. E aí vem o problema, né? A má administração leva muitas famílias para um buraco, que às vezes é um buraco sem fim. E o pior, a falta da revelação divina sobre como lidar com o dinheiro. Isso destrói muitas famílias. E a palavra de Deus, ela traz, quando a gente recebe a palavra de Deus, quando a gente recebe o ensino do Senhor, isso vem com cura, vem sarando, vem libertando nossos corações, vem corrigindo rotas erradas. Vem corrigindo rotas erradas. E a gente precisa urgentemente de ajustes sobre como Deus vê o dinheiro, como Deus vê as nossas finanças, sabe? Esse discipulado que eu estou dizendo precisa acontecer. E falando um pouco até dessa bênção que foi essa mensagem na semana passada, nós recebemos ali ensinos preciosos. Uma das coisas que foi ministrada sobre a nossa vida é que Deus, Ele é um Deus que recompensa os que o buscam. Vocês lembram? Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz lá: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, mas aquele que se aproxima de Deus, deve crer que Ele é o recompensador, que Ele é o galardoador, Ele é o recompensador daquele que o buscar. Sabe, então eu busco a Deus, Ele é o meu Deus, Ele é aquele que me recompensa. É a primeira coisa que precisa encher nosso coração, que a mão de Deus não está fechada. A mão de Deus não está fechada, Ele não está de braço cruzado, não, Ele está aberto a te abençoar. Ele está aberto a abençoar a sua casa, a sua família. Ele quer te dar uma vida mais que abençoada, sabe? A gente aprendeu aqui que Deus recompensa a boa administração, a parábola dos talentos. A gente aprendeu, olha, que Deus, Ele testa o nosso coração. Lembra da história de Abraão? Ele testa o nosso coração com as coisas que são mais importantes para nós. A coisa mais importante que Abraão tinha era o filho. Deus pediu o filho. Meu Senhor. Que prova, gente. Quem é pai aqui, se você se colocar nesse lugar, meu Deus. Gente, é difícil até de pensar nisso, mas foi assim que Deus fez Abraão ser não apenas pai de Isaac, mas pai de multidões. Foi esse teste, sabe, foi esse teste que fez com que Abraão se tornasse o pai de multidões. E Abraão, ele não é o pai de uma multidão qualquer, porque Jesus falou lá para os fariseus: vocês estão achando que vocês são filhos de Abraão, só porque vocês nasceram, vocês têm um sangue, uma descendência? Não, filho de Abraão é aquele que tem coragem de viver o que Abraão viveu, que é colocar Deus acima de tudo, que é entregar tudo nas mãos dele. E esses são os filhos de Abraão, essa é a marca da geração de Abraão, é uma geração que entrega tudo, é uma geração que entrega tudo, que coloca Deus no trono e ninguém mais, sabe? E aprendemos que o sobrenatural, ter uma vida abençoada, é ter o sobrenatural de Deus ao seu favor. Meu Senhor, aquela palavra de Jericó, meu Deus. Depois a gente viu também que o contrário é verdadeiro. Uma vida amaldiçoada é quando o sobrenatural, ele atua contra. Nada dá certo na minha vida. Nossa, meu Deus, eu tento tudo e não dá certo. Misericórdia. Talvez o sobrenatural de Deus está contra você. Você precisa submeter sua vida a Jesus. Você precisa, sabe? E gente, para fechar esse recap, né, da semana passada, nós aprendemos sobre as primícias, sobre Deus como Deus das primícias, a lei da primícia. Olha, Êxodo 13, 2, consagre a mim todo primogênito, primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Gente, Deus em primeiro lugar. A minha primeira produção, meu primeiro fruto, qualquer área, principalmente nas finanças, qualquer área, o primeiro fruto que eu produzi,
é do meu Deus, essa lei, ela governa a minha vida. A gente viu como isso foi importante, né, para agradar a Deus ali na vida de Abel. Abel deu das primeiras partes gordas do seu rebanho, ele foi lá e separou e entregou ao Senhor. Caim, depois de algum tempo, pegou alguns frutos da terra e foi lá e deu ao Senhor. Eu fico imaginando ele chegando lá com aquela cestinha com uma maçãzinha podre, para entregar para Deus. Misericórdia. Não dá, não pode, sabe? Então, gente, Deus como o primeiro da nossa vida. Você pode dizer assim: Deus é o primeiro na minha vida. Diga mais alto, sabe? Deus é o primeiro na minha vida. Diga assim: Deus é o primeiro na minha família. Isso, Deus é o primeiro na sua casa, em nome de Jesus. Gente, olha, deixa eu dizer para vocês uma coisa: o diabo, ele não está preocupado com gente que frequenta culto, frequenta célula, que fica aqui, sabe, vem aqui, toma uma água gostosa, geladinha ali, ó, que delícia, ar-condicionado. O diabo não está preocupado com gente que vem nesse lugar, que está assistindo, que está fazendo, está onde que for agora, que sabe, que fala que é crente, mas que não põe Deus em primeiro. Isso não incomoda o diabo não, gente. Isso não incomoda, sabe por quê? Porque Deus, ele é como se fosse, na vida dessas pessoas, ele é como se fosse mais uma área. Ó, aqui tem a área profissional, aqui tem a área financeira, aqui tem a minha área acadêmica, aqui tem meus filhinhos, aqui tem... E aqui tem Deus também. Gente, esse tipo de gente não incomoda Deus. Esse tipo de gente não move o céu, não abre o céu, não muda nada. O diabo não está nem aí para essas pessoas. O diabo está preocupado, sabe o que incomoda, o que estressa o cão? O que estressa um cão é um crente que coloca Deus acima de tudo. É um crente que fala: nas minhas finanças a primícia é do Senhor, a minha família pertence ao Senhor, no meu trabalho eu vou ser luz ali naquele lugar, onde eu pôr os pés eu vou fazer a diferença, porque eu sou filho de Deus, e Deus está à minha frente. Esse é o cristão que incomoda as trevas. Sabe, hoje eu quero te dizer com muita ousadia, com muita autoridade aqui em nome de Jesus, não a minha, mas do Senhor, pela graça de Deus, eu quero falar sobre Mamon, sobre derrotar o espírito de Mamon, Gente, eu vou explicar um pouco sobre esse espírito, vou explicar um pouco sobre esse ídolo chamado Mamon. Mas a primeira coisa que eu quero te dizer, antes até de ler o texto bíblico, é que esse espírito, esse ídolo, ele quer governar nossa vida, ele quer governar nossa mente, nosso coração, ele quer governar nossa casa, e a gente precisa dar um basta nele. A gente precisa quebrar a autoridade dele, a gente precisa quebrar as artimanhas dele, a gente precisa se posicionar diante da palavra e diante dele dizer: você não me governa, você não governa a minha casa. Sabe, eu quero um pouco falar sobre isso com vocês. Jesus, ele veio para salvar a humanidade. Deus, né, a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho, não é isso? Deus enviou o seu Filho para quê? Para nos salvar, para que a gente pudesse crer nele e não morrer. E sabe o que Jesus fez? Jesus ficou falando o tempo todo sobre salvação. Não. Ele falou sobre salvação, mas não exatamente sobre salvação, assim da forma que a gente costuma dizer para as pessoas. Jesus falou sobre todo o assunto que destrói e impede o homem de chegar a Deus. E os estudiosos dizem que 30%, pastor Mateus, acho que deu essa estatística aqui semana passada, 30% do tempo ele usou o dinheiro. 30% das falas, das parábolas, dos ensinos, ele usou o dinheiro. E Jesus, ele queria dizer, ele estava falando sobre a perspectiva do céu, sobre como lidar com o dinheiro. E por que Jesus falou tanto sobre dinheiro? Por que Jesus falou tanto sobre isso? Porque Jesus percebeu uma geração corrompida em busca do dinheiro. A Bíblia diz que os fariseus amavam, as lideranças eclesiásticas daquele tempo amavam o dinheiro. Então Jesus viu que o dinheiro, naquele tempo, ele tinha um potencial muito grande, destrutivo, sabe, um potencial de corrupção, um potencial de desonra, de levar as pessoas, a forma com que as pessoas lidavam com o dinheiro, era uma forma que as levava à destruição, até matar. E você pode estar pensando assim: nossa, mas era isso mesmo? Deixa eu te dizer uma coisa, até na equipe de Jesus tinha um cabra lá, que amava o dinheiro, ele vendeu Jesus por causa do dinheiro, gente, na equipe de Jesus.
Na equipe de Jesus, tinha um cara, ele fez isso. Jesus, meu Deus, até na minha equipe, nos que eu escolhi, no que anda comigo, dorme comigo, quase que come o mesmo prato. Esse sujeito ama o dinheiro, ele não está entendendo o que eu estou querendo ensinar. Então Jesus investiu muito tempo falando sobre esse assunto, por causa da importância desse assunto na nossa vida. E olha o que diz a palavra de Deus em Lucas 16, versículo 9. Abra aí a sua Bíblia, nós vamos ler até o versículo 13. Por isso eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, olha, dignos de confiança, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? E Jesus termina dizendo, nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Olha que palavra de Jesus, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Algumas Bíblias, algumas versões dizem, vocês não podem servir a Deus ou Mamon. Aliás, e a Mamon, os dois ao mesmo tempo. Mamon, quem é Mamon? Mamon é o dinheiro é o Mamon? Vamos explicar. Mas veja, Jesus, ele estava falando ali sobre servir a dois senhores ao mesmo tempo. E essa figura de Mamon, de onde ela vem? Mamon, na verdade, Mamon ele é um ídolo da Babilônia, da antiga Babilônia. Mamon é um ídolo, é um Deus, um Deus com D minúsculo, e ali Jesus coloca dinheiro com D maiúsculo. Vocês observaram isso? Isso não acontece em lugar nenhum da Bíblia, só nesse versículo, porque Jesus estava se referindo a alguém que de fato exerce governo, se deixar exerce governo. Então, Mamon é um ídolo da Babilônia, e a Babilônia, gente, ela veio de onde? A Babilônia veio da antiga Babel, a antiga Babel. Babel, lá em Gênesis capítulo 11, não precisa de projetar, mas em Gênesis capítulo 11, diz que havia uma terra, e os moradores daquela terra decidiram construir uma torre, um prédio que alcançasse o céu. Olha só, que ousadia, Eles disseram, vamos construir uma torre que exalte o nosso nome, vamos construir o prédio mais alto do mundo, que exalte o nosso nome, que torne o nosso nome conhecido, e que nunca mais sejamos esquecidos. Olha só, essa era a mentalidade daquele povo. Você sabe o que aconteceu, gente? Deus, ele sabe do coração das pessoas. Deus, ele trouxe uma confusão naquele lugar. Mas uma confusão. A Bíblia diz que ele confundiu as línguas, eles não estavam entendendo o que estava dizendo. Dizia um idioma, dizia outro, ninguém se entendia. E uma confusão tomou aquele lugar, sabe? E por isso desse nome Babel. Babel significa confusão. Babel é confusão, e Babilônia significa a terra nascida na confusão, Então essa é a origem de Babel, sabe? A origem de Babel é um lugar alto, que alcança o céu, por Deus? Não, pelo meu esforço, é um lugar, é uma forma de alcançar o céu pelo meu esforço, sabe, gente? A mensagem que está por trás disso é que é perigosa. Não, parece até interessante se você pensar de um pressuposto de arquitetura, de engenharia. Olha, naquela época construiu uma torre que alcançasse o céu. Jesus, que coisa incrível, mas o coração daquele povo era um coração, sabe, um coração assim, domado por o espírito de Mamon. Eles queriam construir uma torre, a mensagem era, nós não precisamos de Deus.
Para que Deus? Vamos alcançar o céu com o nosso esforço, com a nossa capacidade, sabe? Isso, gente, por trás disso tem uma mensagem de autossuficiência, uma mensagem, sabe, de nós faremos, nós podemos, nós construiremos, uma mensagem, sabe, do ego, uma mensagem do ego, e a gente precisa compreender como esse espírito continua atuando nesses dias, porque isso começou lá, mas parou lá em Babilônia, em Babel, não, continua nos dias de hoje. Continua nos dias de hoje. Então, eu quero trazer um pouco agora para você a compreensão de como que esse espírito atua, sabe, ele quer, gente, cravar no nosso coração, esse espírito quer cravar no nosso coração uma mensagem que, se eu tiver dinheiro, se eu tiver poder, se eu tiver riqueza, eu não preciso de Deus. Essa é a mensagem desse espírito, sabe, confie nas suas riquezas, confie em você, no seu potencial, confie no que você adquiriu, na sua história, nos seus títulos, você não vai precisar tanto de Deus assim. Não é uma mensagem descarada, gente, é sinais do coração, olha, confie no seu dinheiro, sabe, você tem dinheiro, tem um bom plano de saúde, você pode ir e vir, você pode comprar o que você quiser, na hora que a dificuldade bater na sua porta, resolve, você tem dinheiro, é a mensagem de Mamon. Se algo der errado, você vai resolver, porque o dinheiro garante solução. Alguns até pensam que ter dinheiro é ter felicidade. Se eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. Eu não sou feliz, é porque está me faltando dinheiro. Esta é a mensagem, a mentalidade que Mamon tenta trazer e gerar no coração de uma pessoa. Sabe, uma coisa, gente, que a gente precisa se atentar, que é muito perigosa. Mamon diz para vocês, ele é um ídolo, e todo ídolo procura servos, todo ídolo procura pessoas para o idolatrar. O apóstolo Paulo, ele disse, lá em 1 Coríntios 10, se não me engano, eu não vou lembrar aqui certinho, mas ele fala que atrás de todo ídolo, existe um demônio, existe uma potestade agindo. Então, o que acontece com Mamon? Esse espírito, ele deseja influenciar e governar a mente e o coração das pessoas através da idolatria ao dinheiro. Olha, eu vou repetir, esse espírito, ele deseja influenciar e governar a mente e o coração das pessoas através do dinheiro, através do amor ao dinheiro, da idolatria ao dinheiro, sabe? Ele transforma na vida de uma pessoa que ele consegue governar, ele transforma o dinheiro num ídolo, em alguém venerado, em alguém amado, em alguém, sabe, tem uma devida importância. Vocês sabem o que acontece, gente? Ele começa, na vida dessa pessoa que se dobra a ele começa a governar áreas da vida dessa pessoa. Ele começa a governar, por exemplo, o tempo dessa pessoa. Eu não tenho tempo mais para ir na igreja, eu não tenho tempo mais para orar, eu não tenho tempo mais para ler a palavra de Deus. Por quê? Porque eu estou trabalhando demais. Nossa, lá no serviço está tão puxado, irmão. É hora extra, meu patrão, eu estou na pressão lá. Vou usar o termo para vocês, igual eu uso lá no serviço. É que é pressão. Então, eu estou na pressão lá, está difícil demais, a empresa não está faturando, não está crescendo. Eu estou na pressão, estou trabalhando demais, eu não estou tendo cabeça para mais nada. Olha, esse espírito, ele negocia a criação de filhos das pessoas. Você sabe aquele pai, aquela mãe, que dá tudo para o filho, e dá o melhor videogame para o filho, dá a melhor bicicleta, ele junta dinheiro para pagar um intercâmbio para o filho. Não, meu filho vai estudar lá nos Estados Unidos, glória a Deus, que sonho maravilhoso. Ele, sabe, ele pega tudo isso, ele vive por isso, ele vive para isso, mas ele não tem tempo para se assentar com o filho para falar sobre Jesus, ele não tem tempo para se assentar para discipular o filho, ele não tem tempo para sair passear com o filho, para amar o filho. Sabe o que acontece? Porque ele está gastando esse tempo, ele negociou esse tempo para dar o melhor para o filho. Eu quero te dizer uma coisa, esse pai pensando, eu dei tudo para esse menino, por que ele está nas drogas agora? Que desgosto. Eu dei tudo para essa menina, por que ela está no homossexualismo agora? Que tristeza. Deixa eu te dizer, esse pai, ele deu tudo que o dinheiro poderia comprar, mas ele não deu Deus.
para a vida do filho. Ele não deu Deus. Era a primeira coisa que ele tinha que dar. Ele não deu, ele queria dar o melhor presente, sabe, ele deixou Mamon enganar o coração dele, ele deixou Mamon enganar, sabe, a vida dele, o chamado dele como um pai, sabe, e assim, gente, casamentos têm sido perdidos, pessoas, famílias têm sido destruídas, por quê? Porque é uma busca incessante pelo dinheiro, e esquece do principal. Sabe? Quantas pessoas têm negociado o ministério, negociado seu chamado em Deus, negociado a comunhão com o corpo de Cristo. Agora eu não consigo mais ir na igreja, porque agora eu estou estudando, fazendo faculdade, agora eu estou trabalhando em 2 empregos, agora, e no tempo que eu estou livre, eu faço entrega, eu produzo, eu estou vendendo um negócio. Meu Deus do céu! Acabou a vida espiritual dessa pessoa. Ela não consegue mais estar no culto, porque ela se atarefou demais, uma busca muito intensiva por recursos financeiros, sabe, aí ela começa a rifar o serviço ao Senhor é uma primícia, ela começa a entregar isso, buscando outras coisas. Gente, deixa eu dizer para vocês, o apóstolo Paulo falou do ídolo. Hoje, se a gente põe aqui uma imagenzinha aqui, vamos pôr uma imagenzinha aqui de São Jorge, no cavalo, vamos pôr a imagenzinha dele aqui. Você talvez que está aqui, você não volta mais. Você não volta mais. Eu vou falar para você, pastor Mateus, eu estou fora. Vamos pôr, mas eu estou fora. Sabe? Olha, deixa eu dizer uma coisa. Mamon, ele não está preocupado em estar numa imagem, não. Ele não está preocupado, está na imagenzinha de barro, de pedra, né? Outro dia atrás, um pregador meteu o pé numa imagem, olha para você ver que coisa boba, né? Mas, gente, Mamon não é destruído assim, ele não habita nisso, ele não está preocupado com isso. Sabe qual é o altar de que Mamon está em busca? Ele não está em busca do altar da imagem, ele está em busca do altar da mente, ele está em busca do altar do coração, ele está em busca de ser o primeiro no altar do seu tempo, ele está em busca do altar das suas prioridades. É isso que ele está buscando. É isso que ele está buscando. Ele quer buscar ser o primeiro no coração do homem. Esse é o altar que ele busca, sabe? Esse é o altar que ele busca. Mamon, gente, ele é um espírito tão sem vergonha, que ele tem coragem de prometer coisas que ele nunca poderá cumprir. E ele é um espírito tão sem vergonha. Ó, raiva que eu estou desse Mamon hoje, viu? Ó, raiva que eu estou desse Mamon. Ele é tão sem vergonha que ele tentou fazer isso com Jesus. Ele tentou ludibriar Jesus, gente. Meu Senhor, que espírito sem vergonha, cretino. Ele virou para Jesus, Mateus capítulo 4. A Bíblia diz que Mamon levou Jesus num alto monte. Ele falou assim: olha, Jesus, está vendo esses reinos? Está vendo, Jesus? Se você se prostrar e me adorar, todos esses reinos, todas essas riquezas, toda essa autoridade será sua. Sabe qual foi a resposta que Jesus deu para ele? Sai para lá sem vergonha, na minha versão. Porque somente ao meu Deus eu prestarei culto. Ou seja, Jesus falou com ele: você, seu reino, suas riquezas jamais vão tomar o lugar do meu Deus na minha vida. Eu tenho um Deus. Gente, esse capiroto sem vergonha, ele esqueceu com quem que ele estava mexendo. Sabe o que diz Apocalipse 19:16? Diz assim: olha, em seu manto, em sua coxa está escrito, 2 pontos, daí para frente só letra maiúscula: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia! Era com ele que o diabo estava falando. Era com o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Somente a ele prestarei culto. É isso, gente, sabe? Então Mamon, ele testou Jesus, sabe? Ele começa a prometer para as pessoas, sabe o que? Identidade, significância. Quem é você? Eu sou formado em blá, 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 blá. Eu tenho bem, eu sou dono daquela terra ali, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho... Você é filho de Deus? Depois de 1 hora, você é filho de Deus? Também sou, esqueci de falar isso. Ele começa a dar significância, as pessoas acham que ter e conquistar
é que a identidade dessa que é o mais importante, sabe? As pessoas começam a ter coisas como a razão da vida. A razão da minha vida é esse sítiozinho que eu trabalhava inteiro, comprei ele, agora eu tô no céu agora. Sabe, a razão da minha vida é a minha carreira, por ela que eu dou tudo. Eu dou meu sono, eu dou todo o meu esforço, meu dinheiro, está tudo lá, é pela minha carreira, sabe? Esse Espírito, ele quer, e ele promete que ele vai te dar isso, ele vai dar isso para as pessoas que se dobram a ele promete que ele vai dar para essas pessoas poder, segurança, liberdade, poder, segurança, liberdade. Ele promete que o dinheiro vai resolver todos os problemas, o dinheiro vai resolver todos os problemas. Sabe o que ele promete? Que se você tiver mais dinheiro, as pessoas vão te ouvir mais, você vai ser mais respeitado, você vai ser mais admirado. Olha só, promessas que ele não pode cumprir, ele não pode cumprir. Por quê, gente? Sabe, na verdade, esse Espírito, ele foi forjado nesse mundo caído, nesse mundo destruído, é por isso que ele não pode dar isso. E Jesus, ele deixou bem claro que é impossível servir a Deus e a Mamon. É impossível, ou seja, não tem um jeitinho, tipo assim, um pouquinho Mamon, um pouquinho Deus, não tem um meio termo, não tem um ponto neutro, sabe, no carro ali, o ponto neutro, não tem, porque ou você vai amar um e desprezar o outro, ou vice-versa, você vai amar um e odiar o outro, ou você vai admirar um e desprezar o outro. Ou seja, nessa história, alguém vai ser amado e alguém vai ser desprezado, porque os dois espíritos, eles, sabe, Deus e Mamon, eles não se misturam hora nenhuma. Jesus deixou isso bem claro. E por que Jesus fala isso? Porque tem pessoas, infelizmente, que servem a Mamon. Tem pessoas que servem a Mamon. Gente, Mamon, ele é um espírito que ele quer se comparar a Deus. Olha, abra os seus olhos, por favor, eu te falo nesse dia, com muito amor, mas abra os seus olhos, porque Mamon quer se comparar a Deus. Ele é arrogante, ele é orgulhoso, ele é altivo, ele é um espírito de superioridade, ele é rebelde, sabe, ele quer super importância, superestima. Essa é a cabeça, o coração de Mamon. Sabe o que ele quer? Ele quer tomar nossa primeira hora, ele quer tomar o nosso tempo, ele quer tomar o nosso sono, ele quer tomar nossos finais de semana, ele quer que nossa mente, nosso coração esteja nos nossos investimentos o tempo todo, sabe, ele quer tomar nossa família, ele quer ser o primeiro nas nossas prioridades, ele quer destruir nossos valores e princípios, ele quer que nós sejamos dele, sabe, e tem alguns sinais que a gente precisa se atentar, que estão ligados a essa influência de Mamon. Tem alguns sinais que a gente precisa abrir os olhos, porque eles estão ligados, eles acabam assim, às vezes, sabe, mas como que eu vou perceber que esse espírito está assim, me rondando? Olha, pessoas que se sentem mais importantes que as outras pelo que elas têm. Eu tenho isso aqui, eu sou mais importante. Gente, às vezes as pessoas não falam isso. Eu estou falando mais uma vez, o altar de Mamon, ele é o coração, ele é a mente. Então a pessoa se sente mais importante, a pessoa que deixa às vezes de ter comunhão com a família, aquele momento da mesa, aquele dia da família. Por quê? Porque tem que trabalhar demais, tem que correr atrás do dinheiro, sabe, porque está preocupada demais. Pessoas terceirizando a criação dos filhos. Meu filho fica na escolinha, ele entra às 6 horas da manhã, sai meia-noite, eu pego ele lá já dormindo, porque eu não tenho tempo, eu estou ganhando dinheiro para comprar presentinho para o neném. Olha, eu exagerei meia-noite, né, gente? Não conheço essa escola, não. Eu quero dizer, na verdade, pais que não se assentam com os filhos, porque não tem tempo. Ele chega em casa, sabe o que acontece? Ele continua trabalhando, ele se tranca lá no quarto, ele faz um call, ele faz uma chamada de vídeo, ele não para. Nunca ter tempo, excesso, não tem tempo, sabe aquela pessoa que sempre vai falar com ela, rapaz, mas eu estou sem tempo, cara, faz um negócio lá na igreja, tem um ministério, eu estou precisando ser habilidoso, você sabe fazer isso, rapaz, mas eu estou tão sem tempo, cara,
Esse dia eu estou trabalhando tanto. Cara, mas daqui, vamos um dia sair, tudo, para a gente almoçar. Eu falo, rapaz, mas eu estou sem tempo. Eu vou pagar. Rapaz, mas eu estou sem tempo. É picanha, eu estou sem tempo. É mal passada, eu estou sem tempo. Menino, Jesus te liberta. Mentalidade de escassez. Isso é atuação mamônica. Mentalidade de escassez. Infidelidade. A mentalidade de escassez, ela endurece o coração das pessoas. Ela endurece, ela gera uma avareza, um espírito, sabe, uma coisa assim, a pessoa não consegue ser fiel, porque ela pensa o quê? Se eu der, vai faltar. Se eu der, vai faltar. Mamon, ele é tão sutil nas atuações dele, que ele ao mesmo tempo, ele quer que a pessoa tenha tudo, mas quando ela não tem, ele também diz, o que você tem, se você der, vai faltar. Cuidado, você está na miséria. Você é avarento. Ele quer colocar a pessoa lá no lixo, lá embaixo, lá no chão, sabe? E Mamon, gente, ele usa o dinheiro para tudo isso. Aí alguém pode até estar pensando aqui, mas o dinheiro, então, você está falando tão mal do dinheiro, pega o seu e dá para mim. Uai, que isso? Não, querido, deixa eu dizer uma coisa, o dinheiro é bênção. O dinheiro é uma bênção. Eu vou te mostrar que o dinheiro é uma bênção. O dinheiro não é ruim. O problema é o sistema que age por trás disso. O problema é a estratégia, a forma que esse demônio age, sabe? Que esse espírito age. Gente, tudo na verdade, em relação ao dinheiro, depende do lugar que ele ocupa na nossa vida. Porque Deus, ele colocou o dinheiro nas suas mãos, a riqueza, para quê? Para te servir. Para ser instrumento de Deus, através de você, para abençoar as pessoas. Para abençoar a sua casa, a sua família, para abençoar o reino de Deus. Então o dinheiro, ele é seu servo, ele é seu servo. Agora, o problema é quando o dinheiro na vida de uma pessoa deixa de ser servo e se torna senhor. O dinheiro se tornou o senhor. Aí o que acontece? Essa pessoa, ela passa a ser governada pelo dinheiro. Ela passa a ser governada, doutrinada. O tempo aí, como eu já falei com vocês aqui, parece que ela começa a viver em função da busca pelo dinheiro. Isso aí é que é o problema. Então, o dinheiro não é ruim. A Bíblia, inclusive, diz, olha, pois, lá no Deuteronômio 18, diz assim, olha, Ele nos deu capacidade para produzir riquezas. Olha, veio de Deus. Tá? Só desde essa menina, mas que menina bonita, desde essa linda aqui, até, para quem está assistindo, é minha filha que está ali, por isso que eu estou dizendo isso, desde essa menina linda ali, olha, passando por todo mundo, até o último, até aquela pessoa que está lá fora, tomando uma água agora, que eu não estou vendo aqui, olha, as crianças, todo mundo, Deus te deu capacidade, faz assim, levanta sua mão assim, eu quero declarar essa bênção sobre a sua vida, Deus te deu capacidade para produzir riqueza. Deus te deu, está escrito lá Deuteronômio 8, 18. Gente, a Bíblia diz, a bênção do Senhor traz riqueza. Pessoa abençoada, ela prospera mesmo. Ela prospera. Olha o que aconteceu com Salomão, que coisa incrível, Salomão. O Senhor falou com Salomão, né, naquele momento, um rei ali, e Deus, um garoto, e Deus falou com ele, Salomão, me pede o que você quiser. O que você quiser que eu te darei. Essa história está lá em 1 Reis 3. Me pede o que você quiser. Salomão falou com Deus assim, Senhor, sabe o que eu quero mesmo, Pai? Eu quero é discernimento, sabedoria, para eu ajudar esse povo, para esse povo não entrar em ruína, para esse povo não ser destruído. Eu quero discernimento, Pai. Olha que pedido, gente. Ele podia pedir qualquer coisa. Talvez, se fosse uma pessoa dominada por Mamon, ele ia falar assim, Deus, o que eu quiser? Você tem certeza, Deus? Eu quero é din-din, ó. Eu quero é dinheiro, Deus. Põe na minha conta lá, põe na minha conta. Sabe? Talvez, se fosse uma pessoa dominada pelo espírito que age na área da sexualidade, ele ia dizer, Deus. Ele ia ficar pensando nas mulheres. Eu quero, deixa eu ver qual mulher que eu quero. Pensando. Porque ele é dominado, eu quero ter mil mulheres, né? Naquela época era permitido. Permitido assim, né, gente? Guardadas as devidas proporções. Então, olha, gente, mas se fosse uma pessoa contaminada, se fosse uma pessoa, sabe, que idolatrasse
qualquer outro ídolo, jamais ia pedir dinheiro. E aí Deus, ele diz assim, por causa do seu pedido, Salomão, ele me impactou, ele mexeu comigo, eu vou te dar toda a riqueza dessa terra, eu vou te dar, você será o rei mais rico, você será um rei conhecido. A Bíblia diz, gente, que Deus, ele entregou ali, sabe, ele falou, seu nome será conhecido, e inclusive Deus diz, jamais haverá outro como você, porque você pediu sabedoria, sabe? Então, gente, o dinheiro é bênção, ele precisa estar no lugar correto, ele precisa estar alocado, não no nosso coração, mas nas nossas mãos, pronto para agir em favor da obra de Deus, em favor das bênçãos de Deus, em favor dos propósitos de Deus, sabe? Agora, vejam, quando o dinheiro é amado, ele traz destruição. Eclesiastes 5,10 diz, quem ama o dinheiro, jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas, jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Sabe quem é essa pessoa? É a pessoa assim que quanto mais tem, mais quer. Ela não se sacia. Ela não se sacia, nada está bom para ela. Eu tenho que ganhar mais, eu comprei um carro, eu tenho que ter 2, eu comprei esse, eu tenho que ter um do ano, eu comprei o do ano, eu tenho que ter o do futuro, sabe? Ela começa, sabe, a pessoa, ela parece que tem uma coisa que mexe com ela, que ela tem que ter, e nada satisfaz a vida dela. O apóstolo Paulo falou, lá em 1 Timóteo 6, olha, de fato, a piedade, a partir do versículo 6, de fato a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Agora, os que querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro, olha só, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Está aí. A palavra de Deus está falando que o amor, a idolatria, venerar o dinheiro, isso traz tormento e sofrimento. Isso desvia o coração de uma pessoa de Deus, do propósito de Deus. Sabe o que é isso? Isso é ganância, isso é cobiça, isso é egoísmo. Isso é mamon. Como diz o pastor Mateus, pegou a ideia. Gente, a ganância, a cobiça, o egoísmo, isso é mamon. Isso é mamon. Amor ao dinheiro, idolatria, dinheiro lá em cima. Meu coração está junto. Isso é mamon, sabe? Isso, gente, é terrível. É quando a pessoa ela começa a pensar que mais dinheiro resolve o problema dela. Mais dinheiro resolve o meu problema. Qual é o seu problema, irmão? O que você está precisando? Olha, vou falar a verdade. Um dinheirinho resolveria meu problema, cara. Essa pessoa, gente, ela é tão ousada no pensamento dela, que ela pensa assim, uai, ganhar na loteria até que não é mal coisa não. Vou começar a jogar, quem sabe eu dou uma sorte, Deus me abençoa. Deus te abençoe, o que só? Gente, isso é um perigo. Essa mentalidade é um perigo, quando a gente pensa, sabe, que o dinheiro, ele vai resolver nossos problemas. Será que essa pessoa de fato precisa de mais dinheiro mesmo? Será que ela está precisando, na verdade, de mais dinheiro? Olha, a minha oração por cada pessoa que está aqui hoje, eu falo isso, gente, do fundo do coração, de verdade, das pessoas que estão participando aqui online, a minha oração é para que nesse dia, o Espírito do Senhor
trabalhe nas nossas mentes, na nossa mentalidade, porque Paulo ele disse assim, olha, não se amolde ao padrão desse mundo, não se amolde, não se submeta não se submeta, sabe, mas transforme pela renovação da sua mente, para que você seja capaz de experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor. É isso que eu quero para a sua vida, mas nós precisamos confrontar essa mentalidade, nós precisamos, e eu quero te influenciar hoje, eu estou aqui para te influenciar, é isso mesmo, eu quero te influenciar a tomar decisão, uma decisão muito importante hoje. Sabe qual a decisão? A decisão de amar o Senhor e desprezar Mamon. Desprezar Mamon. Você está comigo aqui? Você está comigo? Amar ao Senhor e desprezar Mamon. Desprezar, sabe, nós precisamos desprezar esse espírito, nós precisamos colocar ele no lugar dele. No lugar dele, está no coração, está na mente, não, seu lugar é debaixo dos meus pés, sabe o que Mamon, gente, o que incomoda Mamon, é quando um crente toma posse da palavra de Deus, lá, olha só o que diz a palavra de Deus, você precisa tomar posse hoje, projeta para a gente, Lucas 10, versículo 19, olha só o que a palavra de Deus diz, Lucas 10, versículo 19, eu quero que você tome posse disso, calma aí, aí agora, olha só, eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Sabe, o diabo fica doido quando um crente começa a acreditar que ele tem autoridade para vencer os ídolos, que ele tem autoridade para vencer um pecado, que ele tem autoridade para vencer as provações. Coloca para a gente Romanos 16, 20, olha que palavra, ela é um complemento, eu diria, dessa palavra. Romanos 16, 20, diz assim, em breve, está chegando o dia, começa agora, em breve, o Deus da paz esmagará Satanás, na onde? Debaixo dos seus pés, igreja, debaixo dos seus pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Olha que poder, gente, essa é a palavra de Deus. Quando um crente toma posse de uma palavra dessa, aí é que o diabo começa a ficar perturbado. Sabe, aí que ele começa a ficar incomodado. Mas vejam, tomar posse como? Tomar posse crendo apenas? Não. Tomar posse declarando, crendo e declarando apenas? Não. Mas é tomar posse crendo, declarando e se posicionando. Se posicionando, firmando os pés nos princípios que incomodam, que atormentam, que derrubam Mamon. Nos princípios que derrubam Mamon, sabe, gente, Mamon, ele fica maluquinho, quando um crente toma posse da lei das primícias, quando um crente começa a entregar a primícia ao Senhor, sabe, ele a vida inteira, ele prendeu esse crente em mentira, na mentalidade de escassez, não vai faltar, e tal, ele prendeu esse crente, não, eu não posso tirar daqui, porque aqui, e sabe, e aí de repente esse crente ouve essa palavra, ele ouve essas verdades, ele começa a pensar, agora eu vou ter uma vida mais que abençoada, agora minha família é mais que abençoada, agora o meu caminho é mais que abençoado, e aí gente, o crente fala, eu não vou mais ser infiel, eu vou ser fiel ao meu Deus, a minha primícia é o dízimo, eu vou entregar todo mês, eu não vou esperar se sobrar lá no final, eu não vou esperar isso mais, eu não vou agir mais com a mente de Caim, mas eu vou agir com o coração de Abel. Eu vou repetir, eu não vou agir mais com a mente de Caim, eu vou agir com o coração de Abel, sabe, Deus é o meu primeiro, é a minha primícia, Ele é o meu Senhor, eu não vou esperar mais da sobra, sabe gente, um crente que é fiel no pouco, isso incomoda Mamon, isso destrona Mamon de um coração, sabe, eu tenho pouco, sabe pastor, por enquanto eu estou ganhando aqui pastor, eu estou ganhando um salário que é tímido aqui, mas eu quero te dizer pastor, eu vou ser fiel, sabe por quê? Porque sobre o muito eu serei colocado, pastor você vai ver como eu vou prosperar, aí você fala com sua esposa, meu amor, você vai ver como a nossa casa vai prosperar, hoje a gente está com um salário aqui, amor, a nossa renda ela está limitada, mas ela está na mão de Deus, eu sou fiel no pouco, nossa casa é fiel no pouco, nossos filhos são fiel no pouco, e amanhã nós vamos viver a multiplicação, porque Jesus prometeu,
Jesus prometeu, sabe, gente, isso é posicionamento. Não adianta eu declarar, eu falar, eu gritar, eu espernear, sabe, eu fazer a unção da limpar o para-brisa, do foninho. Não adianta, eu tenho que me posicionar. Me posicionar. Sabe, isso é que muda a vida de um cristão. Posicionamento. Sabe, outra coisa que deixa Mamon incomodado, que faz ele cair do tamanquinho dele, sujo, do tamanquinho quebradinho dele. Sabe outra coisa? É a generosidade. Generosidade. Generosidade é quando você aprende a ofertar, a semear. Lá em 2 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 6, diz o quê? Diz assim, olha, aquele que semeia pouco, colherá pouco, mas aquele que semeia muito, com abundância, colherá em abundância, em fartura. Isso, gente, Mamon, ele fica pensando, gente, se essa pessoa acreditar nisso, e começar a semear, eu vou perder a autoridade sobre a vida dela, eu não posso deixar. Aí ele arruma um problema, acontece alguma coisa, sabe, acontece, vem uma doença, vem uma situação, e nesse momento você tem que se levantar. Você tem que se levantar, sabe, para você viver a palavra de Deus. Olha, cada um contribua segundo o que propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E Deus, olha só, e Deus é poderoso para fazer, levanta sua mão assim, eu quero declarar isso profeticamente sobre a sua vida, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Eu declaro isso como uma verdade sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, isso se dá por um posicionamento, não apenas uma fé no sentido intelectual, mas no sentido prático de entrega, um sentido de entrega, sabe? Isso, gente, isso confronta a mentalidade de escassez. Isso confronta, às vezes até a gente está passando por situação delicada, mas isso confronta a avareza, isso confronta a insegurança, isso confronta Mamon,